Brandon Lee era o filho primogênito do mestre das artes marciais Bruce Lee. Os dois tiveram uma morte trágica e incomum, além de morrerem muito novos, é claro. Pois bem, hoje eu vou mostrar para vocês como foram os últimos dias desses dois grandes homens. Eu sou Benjamin e seja bem-vindo ao nosso canal. Bruce Lee morreu no dia 20 de julho de 1973 com apenas 32 anos de idade. Já Brandon Lee morreu 20 anos depois, exatamente no dia 31 de março de 1993. Mas como foi o último dia dessas duas estrelas do cinema? Bom, antes de começar a contar essas histórias, eu vou fazer um breve histórico sobre suas vidas. Bruce Lee nasceu em 1940 em Chinatown, em São Francisco, Califórnia. Só uma observação para os desinformados. Chinatown é uma região urbana que contém uma grande população de chineses dentro de uma sociedade não chinesa. Ele nasceu exatamente na hora e no ano do dragão, que na astrologia chinesa significa um forte presságio de homem poderoso. Como ele era filho de integrantes da ópera chinesa, sua mãe deu à luz enquanto estava em uma turnê pela América, mas logo depois eles voltaram para Hong Kong, onde ele foi criado. Com 13 anos de idade, Bruce Lee já lutava artes marciais e ganhava campeonatos. Mas foi só com 18 anos que ele foi para os Estados Unidos, onde estudou filosofia e juntou os estudos com as lutas marciais. Mas a sua carreira no cinema foi o que encantou muita gente. Em 1967, ele foi convidado para atuar em uma série chamada Besouro Verde. Depois, ele participou de mais séries como Ironside, em 1967, e Here Come the Brides, em 1969. Depois disso, Bruce Lee alavancou sua carreira. Ele atuou em filmes como O Dragão Chinês, em 1971, A Fúria do Dragão, em 72 e Jogo da Morte, em 78. Esse último, inclusive, foi a inspiração para Quentin Tarantino fazer o filme Kill Bill. Além de ser um atleta exemplar, mestre das artes marciais e um ótimo ator, Bruce Lee ainda era diretor e roteirista. Alguns de seus filmes ele escreveu, produziu e protagonizou. Mas também não posso esquecer de citar que ele era um péssimo motorista, mas um excelente dançarino. Uma curiosidade sobre Bruce Lee é que ele tinha uma péssima visão. Ele era praticamente cego e por isso adotou o estilo Wing Chun de lutar, pois assim ele poderia confiar mais no tato do que na visão. Bruce era casado com Linda Lee Caldwell, com quem teve 2 filhos, Brandon e Shannon. Bom, já que tocamos no assunto, vamos falar agora um pouco de Brandon Lee. Brandon nasceu em Oakland, Califórnia, em 1965. Como Brandon era filho de Bruce Lee, é óbvio que seu pai lhe ensinaria as técnicas de artes marciais. E logo que Brandon começou a andar, Bruce começou a treiná-lo no seu próprio estilo, o Jeet Kune Do. Legal, né? Brandon tinha tudo para ser um grande lutador como o pai, mas quando ele tinha apenas 8 anos de idade, Bruce Lee faleceu. Depois disso, a mãe de Brandon, junto com sua irmã Shannon, foram morar na cidade de Los Angeles. Lá, ele começou a se envolver com teatro e sua mãe resolveu colocá-lo na High School of Dramaturgy. Diferente de Bruce Lee, Brandon queria ser conhecido por seu talento no teatro e não por suas habilidades nas artes marciais. Por isso, ele investiu bastante nos estudos, tanto que ingressou na faculdade de Emerson, em Boston, Massachusetts, onde juntou-se à companhia de teatro. Mas não ache que ele deixou suas raízes para trás. Brandon conseguiu conciliar os estudos e os treinos de artes marciais, sendo treinado por 2 ex-alunos do seu pai.
Brandon começou sua carreira no cinema em 1992, quando participou do filme Rajada de Fogo. Em 94, Brandon protagonizava o filme O Corvo, onde acabou falecendo de uma forma muito, mas muito trágica. Mas agora, meus caros, vamos para o que interessa. O dia da morte de Bruce Lee e Brandon Lee. Para chegar até lá, preciso dar um destaque a um acontecimento que ocorreu dias antes de sua morte. No dia 10 de maio de 1973, enquanto estava fazendo um trabalho de dublagem para o filme Operação Dragão, Bruce Lee desmaiou no estúdio Golden Harvest e começou a ter convulsões e dores de cabeça. Depois de ser levado para o hospital, os médicos o diagnosticaram com um edema cerebral. Nesse dia, eles conseguiram reduzir o inchaço e salvar a vida de Bruce Lee. Dias se passaram e a vida de Bruce Lee estava completamente normal. Ele estava animado com seu novo projeto, o filme Jogo da Morte. No dia 20 de julho de 1973, Lee foi a Hong Kong para conversar sobre o projeto de um filme com o ex-James Bond George Lazenby. Como ele já estava na cidade, Bruce Lee e o produtor Raymond Chow aproveitaram e foram até a casa da atriz Betty Ting Pei, em Hong Kong, para conversar sobre um personagem do seu filme. Depois de baterem um papo, Chow se retirou e Bruce Lee relatou para sua amiga que estava sentindo algumas dores de cabeça. Ting deu um analgésico para Lee, que incluía aspirina e um relaxante muscular. Algo completamente normal, até porque todo mundo tem uma dor de cabeça de vez em quando. Lee então foi para seu apartamento e se deitou para descansar um pouco por volta das 7h30 da noite. Porém, ele nunca mais se levantou. Lee não apareceu no jantar que tinha combinado com Chow, o que deixou seu amigo muito preocupado. Quando Chow chegou no apartamento de Lee e o encontrou desacordado, um médico foi chamado rapidamente, mas não adiantou nada. O médico até tentou reanimá-lo antes de mandá-lo para a emergência, mas infelizmente Bruce Lee foi declarado morto assim que chegou no hospital. Já a história de Brandon Lee é um pouco mais trágica que a de seu pai. Lee estava empolgado com o filme O Corvo, pois esse seria seu grande papel no cinema e o colocaria na reta dos grandes, principalmente por carregar o legado e sobrenome de seu pai. No dia 31 de março de 93, faltavam 8 dias para finalizar a fotografia do filme e Brandon se preparava para filmar a morte do seu personagem, o famoso Eric Draven. Na cena do filme, o personagem ia entrar no seu apartamento e encontrar sua noiva morta e violentada por uma quadrilha. Mas Fanboy, um dos membros da quadrilha e que era interpretado por Michael Massey, iria descarregar um revólver em Eric. Nessas cenas de cinema, os produtores costumam usar as armas com balas de festim. Para quem não sabe, a bala de festim é como uma bala normal, mas existe uma pequena diferença. Ela não possui projétil, aquela parte da munição que atinge o alvo. Mas naquele dia algo muito estranho e suspeito aconteceu. Quando Massey disparou a arma, Brandon caiu no chão. Alex Proyas, o diretor do filme, cortou a cena, mas Brandon continuou deitado no chão. Eles perceberam que Brandon estava ferido e o levaram para o hospital. Ele ficou cerca de 6 horas em uma cirurgia, mas infelizmente acabou morrendo no hospital. Você deve estar se perguntando por que diabos ele morreu, já que as balas eram de festim, certo? O fato é que uma bala de verdade, de algum jeito, tinha ficado presa na arma e acabou atingindo Brandon. Vocês têm noção do estrago que uma Magnum 44 faz em uma pessoa? Pois é. Brandon foi atingido no estômago e não resistiu aos ferimentos. Naquele dia, Brandon Lee, o herdeiro de uma tradição poderosa e com um futuro promissor, morria. Ele estava de casamento marcado para os próximos dias, mas acabou deixando esse mundo com apenas 28 anos de idade. Triste história, né? Às vezes o destino pode ser cruel com algumas pessoas, certo?
mais ou menos. Como todo caso polêmico, surgiram teorias tanto sobre a morte de Bruce Lee quanto a morte de Brandon Lee. Os médicos afirmam que Bruce Lee morreu devido a um edema cerebral, mas muitos dizem que Bruce Lee, na verdade, foi envenenado por seitas de lutas tradicionais, já que ele teria revelado o segredo das artes orientais. Mas essa hipótese foi desmentida por especialistas forenses, que afirmaram que ele morreu devido a reações do medicamento. Já na morte de Brandon Lee, a polícia começou a investigar o caso logo depois da sua morte. Inclusive, a cena de Brandon sendo atingido, já que ela tinha sido gravada para o filme. Nesse tempo, muitas teorias surgiram, inclusive a de que a mesma máfia chinesa que supostamente matou Bruce Lee teria matado Brandon. A culpa ficou para a produção do filme, que supostamente esqueceu uma munição de verdade dentro da arma. A verdade, talvez a gente nunca descubra, mas por enquanto, consideramos essas histórias como as verdadeiras. Esse foi nosso vídeo com o último dia da vida de Bruce Lee e Brandon Lee. Seria essa uma maldição da família Lee? Eu espero que não. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui, caros amigos, mas nos encontramos no próximo vídeo. Até logo!